Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando para a gente fazer aquele nosso giro de notícias. Hoje é dia 6 de novembro, né? Nós vamos falar do jogo contra o São Paulo, nós vamos falar um pouquinho do nosso Sub-20 e vamos falar das mulheres de aço. Claro, tem um pronunciamento do Ferran Soriano também, né? Então, nós não vamos falar só de coisa ruim, não. Vamos falar de um monte de coisa teoricamente boa também. Mas antes da gente começar a falar, ó, aquele nosso jabazinho básico, né? Tá aqui, ó. Inscreva-se no nosso canal. Se você não é inscrito, ajude a gente aí, inscreva-se e dê essa moral. Nós estamos querendo chegar aos 6 mil inscritos, beleza? Se você já é inscrito, aquele nosso muito obrigado e o lembrete, ó, senta o dedo no like. Chegou até aqui, já deixa o dedo no like aí que já ajuda, né, a plataforma YouTube entender que esse conteúdo pode ser levado para mais e mais pessoas, beleza? Então, partiu para a gente falar notícias do nosso Bahia. A cabeça tá inchada ainda, né? Hashtag muito chateado, extremamente chateado com o nosso Bahia, mas a gente vai começar falando aí do nosso esquadrão. Time do Bahia, para variar, né? A gente começa a falar dessa forma. Time do Bahia perdeu, time do Bahia acabou perdendo para o São Paulo. Já jogo na tela aqui os dados do SofaScore, né? A sequência aí, o Bahia está a 4 jogos sem vencer, sem saber o que é um triunfo. Ó. O último jogo do Bahia foi na Arena Fonte Nova, havia sido contra o Flamengo, e aqui, vocês lembram, nós perdemos, né? Aí nós fomos a Belo Horizonte, a Minas Gerais, a gente acabou empatando contra o time do Cruzeiro. Fomos ao Rio de Janeiro, São Januário, levamos 3 e chegamos em Salvador e acabamos levando mais 3, né? Então, nos últimos 2 jogos, o Bahia levou 6 gols. E o pior de tudo é o seguinte, né? Se eu chegar para vocês e disser que o primeiro gol do Bahia surgiu a partir de uma falha do goleiro, né? O goleiro falhou e a bola acabou caindo nos pés do jogador adversário que fez o primeiro gol. Tá? Aí eu digo a você assim, ó, no segundo gol, né, uma cobrança de lateral, time do Bahia bateu cabeça, o adversário conseguiu chegar lá e fazer gols. Você, se eu falar dessa forma, você não vai saber que jogo foi, porque o jogo contra o Vasco foi assim, os 2 primeiros gols foram exatamente dessa forma, mas após o jogo contra o São Paulo aconteceu exatamente da mesma forma, né? Então, deixa eu soltar aqui só algumas imagens aí do jogo, né? Soltar a imagem do jogo aí pra gente acompanhar, tá? Mas infelizmente foi o que aconteceu. Então, o time do Bahia parece que simplesmente ele relaxou, né? O time do Bahia chegou aí ao ápice, conseguiu ter uma das melhores pontuações do primeiro turno na história do Bahia, mas depois disso o time relaxou, né? Nosso time relaxou e aí a gente acabou perdendo. Nesse jogo de ontem, né? Uma das poucas jogadas essa agora foi que o São Paulo teve, ó, um chute com peteleco ali, uma outra jogada que o Bahia perde a bola no meio campo, o Lucas consegue tocar para frente, e aí vem um segundo chute que foi um pouco mais perigoso que o primeiro, o Bahia acabou perdendo. Agora nesse lance aí, ó, a primeira tentativa de entregada, bola chutada longe, né, não preocupou tanto, e vem a jogada aqui, ó, do gol. A jogada do gol aqui, eu parei um pouquinho, deixa eu tentar só voltar um pouco aqui, né? Pronto, tá aqui. O que acontece, né? Nessa jogada do gol aqui, ó, nós estávamos quase no... Pronto. Nós estávamos lá quase no final do jogo, tá ali por volta dos 40 e alguma coisa. Ó, quantos jogadores do Bahia tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, o time do Bahia tá quase todo no campo de defesa. Final de primeiro tempo, era só acalmar. Parece que o Rogério Ceni, a gente não sabe o que aconteceu, né? A gente não sabe se foi uma solicitação ou não do treinador.
para tentar acelerar o jogo. O fato é que aí o Marcos Felipe tenta acelerar o jogo e acaba entregando, né? Acaba aí tentando ali, ó, entregar a bola, chuta mal, né? O chute e a bola desvia, acaba entregando o lance, entregando o gol, né? Algumas estatísticas aqui do nosso jogo. O time do Bahia, ele acabou com a posse de bola de 52%, né? Que fica um pouco fora do que o Bahia tem normalmente. O Bahia teve uma grande chance só de gol, né? Chutou 24 vezes, então teve uma grande produção. Eu diria o seguinte, até o Bahia levar o primeiro gol, né? O Bahia jogou bem. O Bahia vinha jogando bem, mas aí um gol nessa falha, né? Nessa falha que acontece no Marcos Felipe, isso acaba, essa cabeçada aí, o goleiro pegar, foi... a gente vê aí a ofensividade do Bahia, né? O Bahia até jogou bem, mas o gol, né? O gol que o Bahia sofreu foi um balde de água fria aí a gente viu o terceiro gol, né? A jogada de lateral, o time está jogando bem. Aí acabou levando 3 cartões amarelos, e nessa de levar 3 cartões amarelos vem a situação ruim para o nosso padrão. O Jean Lucas, ele levou para o cartão, não vai jogando. Ele não fez o Bahia e o Gabriel Xavier, né? Ele vai perder por 3-0, né? Ele levar 3, nós ainda perdemos 2 jogadores para o jogo do sábado. Aí, muito bom, galera. E as a equipe você vê nessa muitas pessoas que jogar bem, né? Esses aí foram os melhores momentos, né? A gente continua, eu continuo com a cabeça inchada, confesso a vocês que eu não estava nem muito animado aí para falar sobre esse jogo, mas como tem mais notícias, né? Tem mais coisas interessantes para a gente falar do nosso Bahia, eu acabei entrando aqui, afinal, vamos lá, vamos falar do jogo, vamos falar do nosso Bahia. Mostrar para vocês aqui agora a escalação do Bahia. Tá aí na tela, né? A escalação do Bahia. O Rogério Ceni falou que ia modificar o time e ele realmente acabou modificando o time, tá? Ele fez 2 trocas. Primeiro, ele não tinha o Tassiano levou o terceiro cartão amarelo, então ele não poderia jogar. O que ele fez? Ele sacou, né? Ele acabou sacando o Everaldo. Ele colocou o Lúcio, né? Colocou o Lúcio aqui na cabeça como comandante do ataque e deslocou o Ademir pela direita, né? Então, o Jean Lucas, ele fez aqui um pouco, às vezes, na ala esquerda. O Rogério Ceni também liberou o Luciano Juba aqui para subir pela ala esquerda, né? E os demais ele manteve mais ou menos como estava. Dos jogadores em geral, eu gostei da movimentação do Ademir, gostei da movimentação do Lúcio, né? Os dois se comportaram bem. Achei que essa escalação ela havia sido boa. Eu vi que alguns comentaristas não gostaram muito do Jean Lucas. Eu até achei o Jean Lucas um pouco mais participativo, né? Descendo mais aqui, ajudando mais o time do que, por exemplo, no jogo contra o Vasco da Gama. O jogo contra o Vasco da Gama, para mim, ele jogou muito mal, né? O Cauli, eu até achei que ele tinha jogado uma partida interessante, né? O Caio Alexandre não comprometeu tanto. E o nosso time no final aqui, Santiago Arias jogou bem, o Ademir atendeu bem. Essa aqui foi a escalação. A única surpresa, né? Eu achei que o Rogério Ceni iria mexer aqui em um dos 2 jogadores. Ele não iria manter.
eu achei que ele iria entrar logo, né, com o Cátia Acevedo. Mas o fato é, essa aqui foi a escalação inicial e só para a gente dar uma olhada nos substitutos aqui, ó, o Rogério Ceni acabou colocando o Acevedo no lugar de Jean Lucas, né? Ele troca praticamente todo essa parte do meio campo. Ele troca o Jean Lucas, ele troca o Cauli, ele tira o Ademir, né? Porque aí também o Ademir, muita transição, muita correria, acaba se desgastando. Então ele tira o Ademir e coloca o Everaldo ali do lado direito. Ele tira o Cauli, coloca o Rafael Ratão para dar um pouco mais de amplitude do lado esquerdo, né? E aí deixar realmente um 4-3-3 e colocar o Lúcio lá na frente. Tirou o Caio Alexandre, ou seja, ele tirou ali mais um jogador de marcação, tentou dar mais um pouco mais de mobilidade. A gente não pode dizer que com essa escalação o Rogério Ceni simplesmente não quis ganhar. Ele quis ganhar, mas aí vem o tal do jogador, eu estava até falando na nossa narração, o tal do jogador, o tal da falha, né? A falha. Aí quando esse cara começa a jogar no Bahia, todo jogo no Bahia ele entra, a gente tem problema. Nós tivemos os problemas aí no jogo contra o Vasco, tivemos esse problema no jogo contra o São Paulo, tá? Então, a gente fica bem chateado com isso, né? E aí, só para a gente dar uma finalizada dessa parte, né? Tentar passar não diria esquecer, porque eu não gosto de falar esquecer, às vezes a gente fala esquecer, a gente acaba esquecendo demais, e quando a gente esquece, a gente acaba errando de novo, e esse que é o problema, tá? Vamos só dar uma olhada na classificação. Classificação no momento que eu estou gravando aqui, né? No momento que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, está tendo os últimos jogos da rodada, e aí, ó, o Flamengo está vencendo a equipe do Cruzeiro, né? Dos males o menor, né? No momento que eu estou gravando o vídeo aqui, o Flamengo vence por 1-0 a equipe do Cruzeiro. Com isso, o Bahia não cai, né? Não perde essa posição. Se o Cruzeiro vencer o Flamengo, ele passa, vai a 47 pontos. Se ele não fizer, a gente fica aqui ainda na 7ª colocação, tá? Com essa derrota e dada a sequência de jogos do Bahia, com 8 pontos agora à frente do 6º, eu não vejo o Bahia mais com muito potencial para passar e buscar essa 6ª colocação, tá? A menos que aconteça aí algumas reviravoltas, uma melhora muito grande do nosso Bahia, mas eu acredito que o Bahia deva ficar aqui na 7ª, na 8ª ou talvez na 9ª colocação. Mas essa aqui é a classificação do momento, né? Botafogo, que venceu, conseguiu abrir agora meia dúzia de pontos para o Palmeiras, dificultando a vida do Palmeiras também. O Fortaleza, que tem aqui o Flamengo no cangote, né? 2 pontos apenas. O Internacional brigando aqui pela ponta, o Internacional já com a mesma quantidade de jogos, né? 56 pontos, também brigando com o Flamengo e quem sabe com Fortaleza pela 4ª ou 3ª colocação. Internacional acho que não chega mais, e o Bahia na 7ª, certo? Esse é o panorama. Bahia volta a jogar no sábado às 19 horas lá no Alfredo Jaconi contra o Juventude, não é o Juventude, beleza? Bom, isso foi o que aconteceu, essa é a parte ruim do jogo de ontem. Uma parte que a gente pode dizer que seria uma parte boa, né? O Ferran Soriano, ele esteve no jogo, né? Ele veio a Salvador, salvo engano, ele vai receber um título de cidadão soteropolitano. E aí ele veio, antecipou essa vinda, aproveitou para assistir o jogo do nosso esquadrão, tá? E nesse jogo ele acabou dando uma entrevista, e nessa entrevista, ó, ele anunciou isso aqui que está na tela. Em 2025, o Ferran Soriano chega e avisa, ó, o Bahia vai fazer a pré-temporada na Espanha, né? Vai utilizar a estrutura do Girona. Então,
aquela ideia do Bahia de fazer viagens e fazer uma pré-temporada, ela vai acontecer esse ano. Só que o Bahia não deverá utilizar o frio da Espanha, o frio da Inglaterra, mas ele deverá ir para talvez o frio da Espanha, né? É algo para a gente acompanhar. E aí, falar em acompanhar, nós temos aqui a entrevista, né? A parte que o CEO, o Ferran Soriano, ele fala. Soltar aqui para vocês, está aqui o homem, o Ferran Soriano. Vamos ver. O ano que vem vamos para Girona. O time do Bahia vai fazer a pré-temporada em Girona. Lá estamos construindo um centro de treinamento fantástico. A cidade é uma cidade fantástica. E o Girona está num nível hoje, jogando a Champions League, que é um bom nível de comparação para o Bahia e para intercambiar experiências, tecnologia. Então, o Bahia vai para Girona. Estando em Girona, talvez dá um pulo para Manchester para reuniões e tal, mas a base vai estar em Girona. Então tá aí, né? O Ferran Soriano, ele fala aí que o Bahia vai treinar em Girona. E aí falar em treinar no Girona, treinar na Espanha, nessa reunião também ficou confirmado o seguinte, aí eu sei que você não vai gostar, mas eu vou falar. Rogério Ceni, segundo essa entrevista, está confirmado até 2025. Então, Rogério Ceni já tem um contrato até 2025. O que a diretoria do Bahia provavelmente fez foi afirmar que o treinador fica até 2025. Eu sei, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tem gente que fala, não fala. A impressão que nós temos é que o trabalho do Rogério Ceni, a gente gostando ou não, agrada ao grupo, né? Agrada à diretoria, então o Rogério Ceni fica. Opinião minha, tá? Não acho o trabalho do Rogério ruim, né? Acho que a gente vai falar sobre isso ainda até o final do ano. Rogério Ceni tem coisas boas, Rogério Ceni tem coisas ruins. O que eu acho ruim desse Bahia é o elenco. O elenco ele é pequeno, o elenco tem poucas alternativas, né? O Rogério Ceni acabou juntando muitos jogadores e ele tem poucas alternativas. Toda vez que a gente olha a escalação, o que a gente vira um pouquinho e vai dar uma olhada lá no banco de reservas, né? Quem é que ele vai ali dar aquela pinçadinha, ele tem poucas opções. Tudo bem, esse elenco já é melhor do que o de 2023, mas ele ainda é limitado, tá? Então, o Bahia precisa se reforçar, o Bahia precisa de um goleiro, o Bahia precisa de um goleiro titular, o Bahia precisa de um atacante titular, o Bahia precisa de mais meio campo titular e o Bahia precisa de, eventualmente, mais alguns zagueiros titulares. Ou seja, 4 a 5 posições que o Bahia precisa suprir, né, para elevar um pouco mais o nível do Bahia o ano que vem. Será que o Sub-20 já vai começar a fornecer essa base? Não creio. Acredito que mais uns 2 anos o nosso Sub-20, nosso Sub-18, Sub-20 comece a dar alguns bons frutos, mas por hora temos boas promessas, temos jogadores aí que provavelmente, né, já venham a ser aí, espero que sejam algumas cartas marcadas, né, comecem a participar, pelo menos a partir de 2025, desse nosso elenco, né? Mas o fato é, 2025 o Bahia começa a vida jogando, treinando Girona na Espanha. Nós falamos do time profissional, né? Falamos da novidade, vamos agora falar dos pivetes de aço, né? Hoje teve a partida da volta, né? Partida da volta do Brasileirão Sub-20. O Bahia enfrentou a equipe do Goiás. O jogo aconteceu aqui em Feira de Santana, na Arena Cajueiro, estádio do Bahia de Feira, estádio ali colado na faculdade UNEF, né? O Bahia, mais uma vez, venceu por 3 a 2. Bahia fez 1, Goiás empatou, Bahia fez 2, Goiás empatou, Bahia fez 3 e acabou se classificando. O Bahia aguarda agora aí o vencedor, né,
de Tunaluso e São Paulo. Lembrando que no jogo da ida, isso aqui acabou empatado. Então, time do Bahia tá aí classificado para as semifinais, né? Essa é a safra que a gente espera, né? Que esses jogadores aqui, alguns deles já possam participar, né? Possam fazer treinamentos no nosso time profissional em 2025. Então, parabéns aos nossos pivetes de aço aí por terem chegado lá. Para a gente finalizar, né, só a gente falar das mulheres de aço. As mulheres de aço foi hoje a Simões Filho, né, jogar contra o Vitória da Bahia, a partida da ida válida pela final, né, do Baianão 2024. Bahia estava invicto, Vitória estava invicto e o resultado é esse que está aí na tela, ó. Vantagem na final, a autora do gol do triunfo, né, sobre o Vitória, atacante Ari, falou da atuação da equipe. Capitã Ayla ressaltou a importância, né, desse triunfo aí. Lembrando, o nosso Bahia, ele vinha de uma sequência invicta no campeonato. Vencemos, chegamos na final e vencemos por 1-0. O próximo jogo vai ser no Pituaço, né? Bahia pode aí empatar, que o Bahia levanta o caneco. Lembrando que 2023 o caneco também foi nosso. Vamos ver aqui um trechinho do que é que falou a capitã e a nossa artilheira do jogo. Tá aí o gol, né? Como você falou, se a gente fizesse nosso jogo, colocasse a bola no chão, saísse como a gente tem feito nos jogos e treinando, isso que a gente poderia sair de lá. Tivemos oportunidades, enfim, infelizmente a gente não conseguiu converter todos os gols. E é isso. Acho que agora é trabalhar durante a semana para poder no dia 16 fazer um belo jogo e sair comemorando do jeito que a Bahia merece. Fizemos uma boa partida, né? O objetivo foi alcançado, conseguimos sair daqui com triunfo. Agora tem um próximo jogo em casa, nada definido ainda, mas a gente convoca a torcida para estar lá presente e a gente fazer uma linda partida e, com fé em Deus, conseguir levar o troféu para casa. Nada definido ainda, mas o Bahia tem essa boa vantagem aí, né? 1-0 é uma vantagemzinha interessante que joga muita pressão contra a equipe do Vitória. E o jogo vai ser no mando de campo do Bahia, beleza? Pronto, galera, é isso aí, né? Cabeça inchada, cabeça chateada, hashtag chateado com essa derrota do nosso Bahia, mas nós tivemos aí o triunfo dos pivetes de aço hoje, levando o nosso Sub-20 às semifinais da Copa do Brasil 2024. E nós tivemos as mulheres de aço na final do Baianão, vencendo o Vitória da Bahia por 1-0. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente vai ficando por aqui, beleza? Um abraço e já fui, papá. Lembre do like.